Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e o que nós iremos passar para você a partir e através desse vídeo e do nosso canal, mostrando para você de uma maneira prática que qualquer pessoa, dentre os 8 bilhões de pessoas da Terra, que ouvir, crer e agir, você verá como ocorrem os maiores milagres que você possa imaginar. A propósito, todos os milagres que já ocorreram em todo o histórico bíblico, mas obviamente não foi por acaso que o Senhor Jesus, diante de uma necessidade onde 5.000 pessoas, entre crianças, pessoas de idade, estavam passando privações, estavam passando fome. Eu estou falando de quando Jesus multiplicou os pães no deserto. Então, ali diante daquela realidade, da necessidade, o Senhor Jesus entrou em sintonia com as riquezas celestiais e ali foi feito a maior transmutação que se possa ter registrado na história, onde 5 pães e 2 peixinhos se transformaram em comida o suficiente para alimentar as 5.000 pessoas. Nós poderíamos também falar a respeito de quando Jesus ele transformou a água em vinho. E por que não falar também sobre a pesca maravilhosa? Então, tudo aquilo não foi por acaso. E o que nós devemos entender é que aquilo que aconteceu com Jesus está disponível para todas as pessoas que crerem. A propósito, ele mesmo disse: as obras que eu faço, vós poderão fazer também, até maiores do que essa. Essas obras, quem faz é o Pai. Que Pai? O Espírito. Porque o Pai é Espírito, Deus é Espírito, ou energia, a energia viva, que a ciência chama da grande substância amorfa. Então, todo o universo está preenchido pelo Pai, que é essa energia viva, e segundo a descrição de Efésios 1, poderíamos também usar segunda carta de Pedro, a partir do verso 3, em Efésios fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. E aonde estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que região é essa? Um local físico? Não. As regiões espirituais. Até pouco tempo atrás, a ciência não tinha descoberto que todo esse espaço que a gente acha que é vazio está preenchido por essa substância viva. Agora veja só, a palavra de Deus já fala isso desde o começo. Por exemplo, o evangelista João começou o seu livro dizendo assim: no princípio era a palavra, ou seja, Espírito, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas que foram criadas a partir do Espírito, que é essa energia viva. E nada do que se existe hoje foi feito de outra maneira. Hebreus 11 também fala a respeito que pela fé o Senhor Deus chamou à existência todas as coisas que hoje existem. E ainda em Hebreus afirma que por essa mesma fé, os que confiam no Senhor, os que creem no Senhor, chamarão à existência aquilo que se espera. Por isso, se você parar para nos ouvir, você irá entender. E não só isto, você também vai cumprir a palavra que Jesus disse:
as obras que eu faço, vocês poderão fazer também, que é fazer essa transmutação. Porque aonde as bênçãos estão, lá não serve para nós humanos. As bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas elas lá, ela não nos veste, ela não nos calça, ela nos alimenta, elas não servem de ferramenta de combustível físico para impulsionar nossas vidas, para suprir as nossas necessidades. Mas essas bênçãos, elas são o DNA ou a essência de todas as coisas físicas, inclusive os nossos corpos. A ciência afirma isto que o evangelista João já tinha falado. Se todas as coisas é proveniente do Espírito, então nossos corpos e todas as coisas físicas vieram dessa mesma substância, vieram desse mesmo princípio. Assim é todas as demais bênçãos que ainda falta vir, inclusive as bênçãos que você precisa, seja saúde, seja motivação, seja prosperidade ou qualquer outra coisa, porque lá em Efésios está muito claro, porque Deus já nos abençoou em Cristo Jesus nas regiões celestiais com todas as sortes de bênção. Então, se é todas, se entende que não está faltando nenhuma. Então vamos lá para a instrução prática. Por isso eu coloquei aqui: o céu está repleto de riqueza, segundo Efésios e segundo Pedro. Se o céu está repleto de riqueza, se lá não serve para você, deve existir uma maneira dessas bênçãos sair de lá, aonde está em forma invisível, para atender às nossas necessidades. Concorda comigo? Caso contrário, Deus estaria nos pregando a peça. Lá existem muitas bênçãos, mas eu não posso ir lá e elas não podem vir aqui, então de nada adianta apenas saber que existe tais bênçãos, se eu não posso ir lá e se elas não podem vir aqui. É claro que Deus não faz isso. Então vamos lá. O céu está repleto de bênçãos. Tudo aquilo que a vida humana necessita. Então existe um depósito ou uma fonte inesgotável de todas as riquezas que todos os seres humanos do mundo precisam. Se todos os seres humanos do mundo agora entendessem isso, amanhã nenhuma pessoa sofreria mais nenhum tipo de necessidade ou nenhum tipo de privações. As bênçãos que estão lá, se ainda durasse 1 bilhão de anos, não faltaria. Por quê? Porque é o Criador. O Criador, naturalmente, ele continuamente cria, porque ele é o Criador. Então, aqui está ou estão todas as sortes de bênção. Se as bênçãos estão lá, se todas as coisas que hoje estão em forma de matéria, em forma física, incluindo nossos corpos, segundo a ciência diz que os nossos corpos nada mais são do que energia condensada. Eu vou usar o meu propósito prático para ajudar você a entender. Então vamos lá. Aqui tem todas as sortes de bênção. Aqui tem todos os recursos financeiros que eu preciso para o propósito que o próprio Deus colocou no meu coração. Aqui tem toda a força, aqui tem toda a inteligência, aqui tem toda a sabedoria. Porque essas bênçãos que estão em forma de código, digamos assim, ou de essência, digamos assim, elas por si só, elas não podem tomar iniciativa para descer sobre qualquer que seja as pessoas, com ninguém. Só que essas bênçãos, ou esses códigos, ou essas essências, elas foram projetadas por Deus, assim como um código de barra, por exemplo. Aí aqui estou eu, não vou riscar aqui para não borrar mais o quadro, aqui estou eu, precisando de recursos financeiros.
precisando de parceiro, companheiros para compor o exército que se precisa, precisando de sabedoria, precisando qualquer coisa que eu preciso. Eu estou falando de mim, mas todo mundo é assim. Então as bênçãos estão aqui, ou seja, está aqui a essência, o código, está aqui, eu creio que isso mesmo, a essência, a substância codificada, e eu estou aqui. Então, aí eu vou para a Bíblia, aí eu leio, por exemplo, está aqui: visto como pelo seu divino poder, Deus já nos deu todas as coisas que conduzem à vida. Vamos entender, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito. A propósito, aqui também tem um segredo. Tiago falou sobre esse segredo. Tiago disse assim: se você pedir alguma coisa e não receber, saiba que é porque a motivação, a causa verdadeira que você quer, não é boa. Ela não está de acordo com o que é vida, com o que é justo. Então, neste caso, o céu não pode cooperar. O céu não pode cooperar. Assim sendo, antes que você queira ir no grande depósito, a condição para que as bênçãos que estão lá, porque Deus é Espírito, e também é vida, e também é justiça, e esse Espírito, ou essa essência, ou essa energia, se materializou em Jesus, e o Senhor Jesus, uma vez que estava com essa energia, com esse Espírito, se tornou Filho, o Deus humanizado. E Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Então, vamos supor, um indivíduo egoísta, um indivíduo cheio de maldade, cheio de perversidade, ou de qualquer outro sentimento egoísta que não tenha como propósito o bem comum, não adianta, porque aqui está codificado para não se mover, até que haja uma conexão, comunhão, haja uma similaridade. Eu acho que a palavra certa é essa, né? Ou seja, de comum acordo. O que se tem de lá de justiça, de bondade, de propósito, deve se encontrar no coração de quem busca. O contrário disso é o que Tiago viu. Então, eu leio na palavra, estou lendo aqui em Pedro, que Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas que se diz respeito à vida. Então, agora eu creio, porque essa essência, esse espírito, essa energia, foi ela que criou todas as coisas. E lá no passado, onde Deus, aonde João está falando, Deus em forma física agiu pensando, imaginando e falando, porque está escrito o quê? E disse Deus, haja, e houve. Tudo que hoje existe é resultante do haja. Então agora estou eu aqui, lendo na palavra, vou ler aqui um pouco mais para você. A partir do verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade. Estão falando de virtude que a gente tem que acrescentar na nossa fé. Aí continua aqui. Pois essas coisas existindo em vós, aumentando, faz com que não sejam nem inativos. Uma pessoa inativa é que não se reproduzem, é como se fosse uma terra que não é fértil, ou uma semente que não se reproduz. Mas se nós tivermos essas coisas, faz com que nós não sejamos inativos, ou seja, o contrário, sejamos produtivos, e não frutífero. Que não seja nem inativos e nem frutífero. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmão, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e a vossa eleição,
porquanto procedendo assim, não tropeçará em tempo algum. Agora olha aqui, ó. Pois é desta maneira que vos será amplamente permitido a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. Aqui estou eu, creio na palavra, e a palavra me revela que Deus já me abençoou com todas as sortes de bênção. Dentre as bênçãos estão todas as riquezas que eu preciso, todas as coisas que eu preciso. No meu caso, eu preciso de recursos humanos e de recursos financeiros, além de tudo que precisa para cooperar através da minha vida para a tão grande salvação que o Senhor Jesus veio. Então está ali, estou eu aqui. O céu que é inteligente, então esse Espírito que criou lá, hoje ele está vivo em mim através dos meus pensamentos, através da minha imaginação, através da minha fé. Então, eu ao crer, eu vou entrar aonde estão todas as sortes de bênção e vou fazer igual Jesus fez. Se você for olhar, qual foi a oração de Jesus? Vamos criar aqui duas situações. Primeiramente, a situação que é o que a maioria faz. E eu já lhe digo, se isso funcionasse, não tinha um cristão passando privações. Então, o exemplo de Jesus. De repente, Jesus está precisando urgentemente, tanto no caso das 5.000 pessoas passando privações, no caso do dinheiro que ele tirou da boca do peixe, também no caso, ele precisava, como eu preciso hoje, ele precisava de recursos humanos para começar, para deixar o legado para a continuação do evangelho, que no caso eram os apóstolos. Então ele disse, joga a tua rede lá. Jogaram a rede. Então ali está Jesus com essa necessidade. Ele sabendo que o céu estava cheio, ele sabendo que havia todo codificado em forma de código, em forma de essência de espírito. No caso dos peixes, ele disse, eu poderia também citar o caso de Lázaro. Ele disse assim, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. No caso de Lázaro, ele diz, eu digo isso para que eles vejam como as coisas funcionam. Se não tivesse ninguém presente, ele só tinha concentrado, usado a sua parte invisível, a sua parte mortal, a sua parte espiritual, que é seus pensamentos, que é a sua fé. Tinha entrado na grande substância. Então, aquela força, aquele poder que estava lá, imediatamente entrava em sintonia com ele. Porque todas as coisas que hoje existem vieram dessa mesma fonte, dessa mesma substância. Então, ele não precisava ter orado. Lázaro tinha saído porque havia conexão com o Espírito que estava lá, estava nele, e a mente dele dava vida para Lázaro. Porque aquilo que você foca é aquilo que você dá vida. No caso dos pães, ele orou também, dando graça ao Pai. Imediatamente a substância que estava lá, de uma forma milagrosa, fez com que 5 pães e 2 peixinhos se multiplicassem. A mesma coisa dos peixes, a mesma coisa do dinheiro. O Senhor Jesus, na oração de João 17, ele disse, Pai, eu sei que todas as coisas tuas são minhas. E que coisas são essas? Salmo 24 diz, porque do Senhor é o céu e a terra e todas as coisas que no universo há. Romanos 8, verso 17, está escrito, nós somos co-herdeiro com Cristo das mesmas promessas. Hebreus 2 diz, porque ele morreu pagando o pecado da humanidade para levar muitos filhos à glória. E o verso 11 diz, quem santificou como que ele foi santificado, estão no mesmo nível, a ponto de ele se dirigir aos irmãos e dizer, Pai, está aqui meus irmãos, neles eu confio. Então, aqui estou eu. Eu sei disso, eu pego a minha consciência, minha imaginação, que é a minha parte invisível, me convenço e trago essa essência em forma
de alegria. Poderíamos chamar também emoção. É porque há uma diferença entre a emoção criada de fora para dentro e a emoção criada pela palavra. A emoção criada pela palavra é a alegria, que é onde dá a fecundação da vida de Deus, que Pedro está falando. Pedro está falando que Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas a respeito da vida e pelas promessas nos deu a natureza divina. Então, eu entro lá, aqui estou eu, essas bênçãos alcançam o meu coração, que é matéria, corresponde ao mesmo que uma terra quando se planta uma semente, corresponde ao mesmo que o útero. Então eu dou vida para aquilo, eu trago de lá para cá. E agora aquelas bênçãos que estão nas regiões celestiais tomou forma, vai tomar forma. Porque todas as coisas vieram do Espírito, como João diz. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, agora a palavra está comigo, está com você, e a palavra era Deus. E todas as coisas que foram feitas pela palavra, e o verbo se fez carne. E nisto se vê a glória do Pai. Nisto se vê a glória do unigênito. Ele foi o primeiro, nós devemos seguir o mesmo padrão. Aqui é a cidade que eu estou agora. Estou usando como exemplo para que você possa entender. A Açaiande do Maranhão. A Açaiande do Maranhão tem 113 mil pessoas. Na verdade tem até mais, mas alguns são contados na média de 150 mil pessoas. Distribuído em 22 bairros. Então, nós chegamos aqui, nessa cidade, na verdade nós passamos quase um ano em um propósito que nós chamamos a Travessia da Vitória. Por quê? Porque o nosso alvo era fazer o que nós estamos começando, mas nós não tínhamos nenhum tempo. O que é que nós fizemos? Nós fomos lá, nos engravidamos, digamos assim, da promessa de um templo, e hoje, menos de um ano, nós temos um templo. Então, agora, nós temos como alvo 150 mil pessoas distribuídas em 22 bairros. Eu tenho certeza que dentro dessas pessoas existem pessoas enfermas, que aqui tem a cura delas. Existem pais de família sofrendo humilhações por falta de recursos, por falta de um monte de coisa. Aqui tem a solução para elas. Tem pessoas morrendo, tem pessoas oprimidas, deprimidas, tem espírito mal usando pessoas para fazer o mal. Então essas pessoas estão distribuídas. Então, como eu sei que a vontade de Deus é salvar, o que é que eu faço? Eu me coloco à disposição e quero recursos para distribuir uma filial nossa em cada um desses 22 bairros para alcançar essas 150 mil pessoas. Estou mostrando aqui um exemplo prático. Então, como a causa é nobre, se houver verdade no meu coração e entrar em sintonia com a verdade que está lá, é pum! Porque seres de espécie diferente não se reproduzirão. Eu creio e eu começo a colocar em prática a minha fé, fazendo aquilo que é de competência minha. Porque todas as coisas foram desse jeito. Nós temos reuniões para ensinar essas verdades. Terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, sexta e sábado é o nosso seminário de prosperidade, ensinando isso. E o domingo. Às terça-feira, depois da primeira reunião, tem a segunda reunião para aqueles que vão arder no seu coração para ser futuros, para ser candidatos, para se colocar futuros, um repetidor dessas verdades lá no seu bairro. Então isso requer recursos. O céu está cheio desse recurso. Agora veja só, como a obra de Deus, o propósito da salvação não se resume apenas em pregação e ensinamento da fé, criar uma outra situação. Imagine
que você entendeu isso aqui. Você não é empregador, você não tem desejo, teu chamado é outro. E você está passando privação. Um ser humano ouve essa palavra e diz assim, eu queria cooperar, eu não sei, eu não quero ser um pregador do evangelho, não quero levar, mas eu quero cooperar financeiramente. Mas ele não tem dinheiro. O que é que ele vai fazer? Ele vai entrar na substância. Como isso acontece? Vai nascer no coração dele o desejo de cooperar, mas ele não tem. Vai lembrar, vai entender, ele não tem. O que é que vai ter? Todo o dinheiro que está lá, todo o recurso que está lá, que lá não paga aluguel, que lá não paga energia, que lá não compra comida, que lá não supra necessidade. Mas o código que está lá, esse indivíduo que está se colocando à dispensação, antes dele ser físico, ele saiu de lá. E o que mantém os nossos órgãos vivos, o que mantém os nossos corações pulsando, o que dá vida a cada célula, diz a ciência, que todos os dias nossas células se renovam. Então essa energia viva é da mesma que está lá. Então ele quer cooperar financeiramente. O que é que acontece? Vai haver uma conexão e a mesma essência que está lá, a mesma verdade que está lá, a mesma justiça que está lá, vai ser encontrada no coração dessas pessoas. O que é que vai acontecer? Aquela riqueza que está lá vai vir para o coração para se tomar forma. Em forma de ideias. Por que você acha que eu estou mostrando isso aqui? Que está aqui a quantidade de população da cidade que eu estou, cidade de Açaí, no Maranhão, dividida esse bairro. Por que você acha que eu fiz? Ideia. Veio de onde essa ideia? Da minha cachola? De jeito nenhum. Então aqui é uma ideia. E aqui tem um sonho. Então esse sonho, uma vez que eu creio na verdade divina, que lá está cheio de riqueza, de onde vem a vida, os nutrientes, os recursos para realizar esse sonho? Ele vem de lá, do céu. Se eu não tivesse colocado o sonho, ficasse só em pensamento morto, é igual se vê a foto de uma pessoa, não tem vida. Mas uma vez que eu entro com meus pensamentos, com a minha fé e doação, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando eles foram, os sinais e a seguir, se eles tivessem ficado de braço cruzado, não tinha visto nada. Eu creio, mas não faço nada. Eu não creio, porque não tem ação. Porque é a minha ação em direção ao meu alvo, em direção ao meu sonho, que vai fazer com que o céu se mova. E é assim que você alcança coisas extraordinárias, não é só para a igreja, não. Esse aqui é o meu chamado. Esse aqui é o meu chamado. O seu pode ser diferente. E o que é que eu quero pregar? O que é que eu quero ensinar? São poucas pessoas que sabem. Estou olhando ali para minha esposa, por isso que eu estou sempre olhando para ela ali. Você vê olhando para ela, estou olhando para minha esposa. Olha, são 20 anos pregando o evangelho. E a gente vai adquirir alguma experiência. Quantas pessoas chegaram em nossas reuniões com diabetes, alguns até com câncer, com caroços e vários outros problemas. E ele chega para a gente, começa a falar, pastor, eu não aguento mais, eu já orei, eu já pedi a Deus e parece... Geralmente ele já vem com essa conversa. Geralmente eu tenho que interromper, né? Porque senão, em vez de eu ganhar a pessoa vai me ganhar. Então, em vez de eu plantar a fé no coração dela, ela é que vai tirar a fé no meu coração. E quando a pessoa termina, eu digo para ela, você não tem raiva de alguma pessoa? Você mantém ódio de alguma pessoa? Ou um trauma, um medo? E vou conversando. Tem. Fulano de tal. Então, geralmente a gente encontra. Você quer se ver livre desse problema que você está tocando, está sentindo, dessa diabetes, desse câncer?
Então se livra do espírito, da vida do câncer, perdoando, porque isso é resultante de mágoas, de ressentimentos, de invejas e de muitos outros sentimentos maléficos. Por quê? Porque o que está fora só está fora porque tem um espírito sustentando. Porque o espírito é a origem de tudo. Adão estava no paraíso, não sabia o que era medo, não sabia o que era solidão, não sabia o que era inveja, não sabia o que era pobreza, não sabia o que era doença. Isso durou até o dia em que ele ouviu uma palavra, colocando a palavra de Deus em dúvida. Primeira coisa que aconteceu com Adão se escondeu com medo de Deus. Olha só, ele nunca tinha visto alguém matar alguém, nunca tinha visto alguém sofrer algum tipo de dor, de sofrimento, mas ele tinha medo. Então, aonde estava o medo que estava no coração de Adão? Na essência da palavra. E ali Deus chegou para ele e disse: olha, por causa disto, por causa de ti, deste ouvido, o outro lado, a terra será maldita, tu passarás a sentir dor e sofrimento e todas essas coisas ruins. Quando eu passo aqui, sou obrigado a dizer que muitas pessoas podem ler ali e entender que é Deus dizendo: eu vou te castigar, tá vendo? Agora eu vou me vingar de você e vou fazer. Não tem nada a ver. O que estava acontecendo ali, o que Deus de fato estava dizendo: olha, não. Agora as consequências dos teus atos é que a terra será maldita. Por quê? Porque tu és como é que eu digo? Tu és a terra, a paz dela, a prosperidade dela é proveniente do Espírito que está em ti, porque você é o Senhor da terra. Então alterou o teu espírito, alterou os resultados da terra que tu vive. Hoje, em nada mudou, é da mesma maneira. Não é à toa que Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. Então, aquela paz, a prosperidade, a riqueza, começou a se deteriorar, a se destruir, entrando em desarmonia por causa de uma palavra, de um espírito ruim que entrou em Adão. Hoje não é diferente, meu amigo. Hoje não é diferente. O bom saber é que quando nós voltamos para a comunhão, tudo que estava dando errado fora, estando dando certo dentro, do que estava errado começa a melhorar. Ou seja, começa a voltar para o caminho correto. Por quê? Eu vos deixo a minha paz. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Por isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar falando sobre isso. Você vai entender com clareza absoluta. Você vai entender que todas as coisas, boas ou ruins, têm um espírito, tem a tua fé, a tua crença. O que está lá tem que estar em comum acordo com as suas crenças. O que faz com que as pessoas não tenham o que elas desejam é porque é descompatível. A essência que está lá é descompatível com a essência daqui. Por exemplo, alguém outro que Deus... Eu digo para alguém que Deus ama dar prosperidade para as pessoas, mas as pessoas, tem medo. Por que elas têm medo? Porque tem uma crença, tem uma palavra. E essa palavra que coloca em dúvida a vontade de Deus a respeito da prosperidade, ela vem da mesma fonte daquela que foi para Adão. Eu procuro mostrar com testemunho 20 anos vencendo as enfermidades para mim e para minha família, mas muitas vezes eu digo para as pessoas que é possível sim viver sem enfermidade, porque o poder que está do nosso lado é maior, mas as pessoas usam um monte de argumento. Mas enquanto nós estivermos aqui, mas tem casos que Deus prova, mas Deus disse que o justo sofrerá, etc. Mas o caso de Jó, mas o caso de Paulo tinha um espinho na cara. Não usa todos os argumentos. Então, por que elas creem assim? Porque tem um espírito descompatível. Então, a enfermidade dela é sustentada pelo seu conceito de fé, pela sua crença errada. No momento que ela se convencer e tirar o espírito, naturalmente ela será curada. A mesma coisa para a prosperidade. Uma pessoa em desarmonia na tua casa, você corre o risco de essa desarmonia, esse conflito, entrar, se expandir na sua casa, e simplesmente a comunhão dos membros da sua casa
irá se desfragmentarem, irá se destruir. Não é assim. A mesma coisa, uma palavra em desarmonia com a vontade divina, que é boa, que é justa, que é santa, ele só veio para que nós tivéssemos vida, faz com que altera tudo em nossas vidas, altera nossos conceitos, altera nossos corpos. Mas quando você entende que o depósito da qual o depósito da vida está repleto de vida, é só você se abastecer quantas vezes quiser. Se você for lá e tirar uma tonelada, imediatamente ela recompõe. Por quê? Porque se trata do Criador. A mesma coisa concernente à finança. Então, enquanto nós não despertarmos, as bênçãos estão lá. Nós estamos aqui focando a escassez, focando a falta. Estamos gerando mais falta. Nós estamos indo sem saber na outra fonte. Porque não é de competência das bênçãos tomar iniciativa e vir. Mas quando nós reconhecemos e entramos e se abastecemos, eu tenho certeza, na verdade, nas minhas orações, eu estou convocando, sem usar nome de ninguém, esses 22 bairros que precisam de 22 camaradas semelhantes ao coração de Deus, eles vão vir. Os recursos para nós manter, eles vão vir. E ali vai fazer com que os canais desses veículos, essas pessoas, que até então estavam passando privações, vai ficar aberto. O vosso ventre fluirão fontes de água viva. Mas essa fonte deve se transformar em rio de água viva. Quando a pessoa ela começa a entender e ela começa a buscar, ela vai buscar mais e o céu gosta, porque o céu ama isso, porque ele dá semente ao que semeia, não é? Deus habita no meio dos poderosos, ele vai lá, pega 1000, aí ele gosta, vai lá, pega 10.000, aí ele gosta e o céu gosta mais, porque é a bênção, essa terra tem que experimentar o maior avivamento da história da humanidade. Inclusive, é essa promessa de Deus. O Egito tem que ficar pobre um pouco antes de Jesus voltar, como aconteceu no tempo de Moisés. Oxe! Então, você que essa palavra entrou em sintonia com você, dá atenção a essa palavra. Você pode estar sendo convidado para fazer parte desse grande avivamento que está acontecendo. Tá ok? Que Deus em Cristo te abençoe. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.